Prepare-se para mergulhar na história de um homem cujo domínio dos céus era tão inquestionável que seu nome se tornou uma lenda, ecoando por todo o México. Um estrategista implacável que construiu um império bilionário, negociou com todos, de chefões colombianos a autoridades corruptas, mas cuja própria morte permanece o mais insondável mistério na história do crime. Seria ele tão astuto a ponto de enganar o próprio destino, ou sucumbiu à voragem da sua própria grandeza? Esta é a saga de Amado Carrillo Fuentes, tristemente conhecido como o Senhor dos Céus. Seu nome ressoou por todo o México em vida, e mesmo após sua suposta morte, as controvérsias persistem. Ele realmente morreu, ou habilmente mudou sua aparência para continuar sua existência sob uma nova identidade? Mas como este homem, apelidado de Rei dos Céus e Primeiro-Ministro, conquistou uma reputação tão lendária? Como ele conseguiu estabelecer e manter contatos, negociando com praticamente todos, desde seus compatriotas e chefões colombianos, até representantes de autoridades em diversas nações? E por que é tão desafiador encontrar duas fotografias de Amado, onde ele pareça o mesmo? Embora os detalhes de sua infância e juventude sejam escassos, a data e o local de seu nascimento nos permitem traçar a fase inicial de sua vida. Sua trajetória, em muitos aspectos, espelhou a de figuras icônicas como El Chapo ou Rafael Caro Quintero. Todos eles emergiram da mesma região humilde, mas cheia de orgulho, com profundas raízes na tradição do contrabando familiar, o estado de Sinaloa. Amado Carrillo Fuentes nasceu em 17 de dezembro de 1954, na vila de Guamuchilito, Navolato, um local onde quase metade da população era composta por parentes. Seus pais eram camponeses simples, e a família tinha 11 filhos. Viviam em extrema pobreza, uma realidade compartilhada por todos ao seu redor. Aos 13 anos, Amado deixou sua terra natal, jurando só retornar quando estivesse rico. A única rota plausível para alcançar riqueza e sucesso era o ingresso no lucrativo universo do narcotráfico. Existem diferentes narrativas sobre o nível de instrução de Amado. A mais difundida sugere que, como muitos de seus contemporâneos, ele mal concluiu o ensino primário e logo se dedicou ao árduo trabalho de cultivar papoula e maconha. Contudo, outra versão afirma que ele não apenas completou sua formação escolar, mas também frequentou a Universidade de Culiacán por um período. Esta última foi até confirmada por agentes da DEA, Drug Enforcement Administration, que, em seus relatórios, descreveram Carrillo Fuentes como uma pessoa bem educada, em contraste, por exemplo, com El Chapo, que nunca aprendeu a escrever corretamente. Uma lenda que ainda hoje ecoa nas Sierras Madres narra que, em sua infância, o futuro Rei dos Céus adoeceu gravemente com brucelose, um vírus mortal. Os pais de Amado não tinham recursos para o tratamento, e o menino definhava rapidamente enquanto o médico local se mostrava impotente. Foi então que Aurora, mãe de Amado, levou o filho a um xamã indígena que realizou um ritual. Durante a cerimônia, em meio à luta contra os demônios, o xamã faleceu, mas conseguiu expulsar a doença de Amado. Segundo a tradição, sua alma reencarnou no corpo do menino, e Amado tornou-se um homem com duas almas, uma nobre e pura, outra sombria, como o próprio mal. Os mexicanos mais simples adoram lendas sobre seus chefes, e esta é, sem dúvida, uma delas. De qualquer forma, a infância e a adolescência de Amado transcorreram sem maiores percalços. Ele não morreu em brigas, não foi morto pela polícia em operações e não acabou atrás das grades. Em algum momento de sua juventude, Amado fez um estágio com seu tio Ernesto Fonseca Carrillo, que entraria para a história como Dom Neto. Dom Neto nasceu em 1º de agosto de 1930 em Badiraguato, Sinaloa, um local que se tornaria um verdadeiro berço do narcotráfico mexicano, onde nasceram figuras lendárias como Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragosa El Azul, Joaquim El Chapo Guzmán
e os irmãos Beltrán Leiva. No início, o jovem Amado trabalhava nas plantações. Depois participava do transporte de mercadorias entre os estados. Ele se esforçava ao máximo para ascender na hierarquia criminosa. Fonseca Carrillo era um narcotraficante experiente, com um vasto conhecimento e notável bagagem. Seu apelido, Dom Neto, significava algo como Senhor Melhor Preço, aludindo à sua excepcional habilidade de negociação. Ele estava no negócio desde os anos 1950, trabalhando na organização de Pedro Avilés Pérez, o primeiro grande narcotraficante de Sinaloa. A palavra de Dom Neto tinha peso não apenas em Sinaloa, mas em todo o México. No final dos anos 1970, foi o veterano Neto, acompanhado de jovens ambiciosos como o narco-príncipe Rafael Caro Quintero e o gênio criminoso Miguel Ángel Félix Gallardo, que fundou o futuro cartel de Guadalajara. Félix Gallardo, anteriormente agente da Polícia Judicial Federal do México e guarda-costas do governador de Sinaloa, tornou-se o principal intermediário entre os traficantes e funcionários governamentais corruptos, garantindo ao cartel um funcionamento quase ininterrupto nos anos 1980. Durante todo esse tempo, seu sobrinho Amado e, subsequentemente, seus muitos irmãos aprenderam o complexo ofício. Segundo muitos pesquisadores, o clã Carrillo é muito rico em talentos gerenciais. Tanto Dom Neto quanto Amado e seu irmão Vicente, assim como uma série de nomes menos conhecidos, eram verdadeiros aristocratas no campo do narcotráfico mexicano. Amado absorvia o conhecimento como uma esponja. Um dos princípios da liderança de Guadalajara era a minimização da violência. Era melhor colaborar com outros traficantes, em vez de competir, obviamente, sempre que possível. Outro princípio importante era o caráter familiar do negócio, o que reduzia a probabilidade de traição por parte dos parentes. Até 1982, os mexicanos começaram a colaborar com os colombianos, que enfrentavam problemas de transporte de cocaína. Foi uma aliança impressionante. Para Amado, era crucial que os sinaloenses assumissem o controle de toda a área de fronteira. Em uma das posições estrategicamente mais vantajosas, a pequena cidade fronteiriça de Ojinaga, a sudeste de Ciudad Juárez, no estado de Chihuahua, Pablo Acosta já dominava há 15 anos. Acosta, conhecido como El Zorro de Ojinaga, a Raposa de Ojinaga, controlava um trecho de 200 milhas da fronteira entre os Icrus e Piolú e o México, e no auge de seu poder, transportava até 60 toneladas de cocaína por ano para os cartéis colombianos, além de enormes volumes de maconha e heroína. Ele governava sua organização com punho de ferro e não tolerava rebeliões. E seus assassinatos eram muito espetaculares e cometidos de forma característica como exemplo para os outros. No entanto, Acosta rapidamente se viciou em álcool e crack, fumava cigarros de crack e bebia conhaque El Presidente o dia todo. Ele era extremamente sádico e teatral com seus inimigos. Com ele, era preciso negociar a chamada introdução, para que Acosta, além das habituais cargas de heroína e maconha, armazenasse e transportasse por seus canais comprovados também a cocaína colombiana. No futuro, Amado mudaria o centro de distribuição de Ojinaga para Ciudad Juárez, e a mais famosa organização mexicana dos anos 90 adotaria o nome dessa cidade, Juárez. Até meados dos anos 80, Amado Carrillo Fuentes era um membro comum da organização. Além disso, ele era oficialmente membro do Serviço de Segurança Federal, DFS, o equivalente mexicano do FBI. Ele possuía um distintivo, e Amado até participou, pelo lado mexicano, da Operação Rancho Búfalo, a destruição da maior plantação de maconha do mundo, na qual seu tio e Caro Quintero haviam investido. Depois que Dom Neto e Caro Quintero se tornaram os principais suspeitos do assassinato do agente americano Kiki Camarena, o DFS demitiu mais de 400 funcionários, e Amado estava entre eles. Em 1985, após a prisão de Ernesto Fonseca Carrillo,
Devido ao escândalo Kiki Camarena, Amado recebeu uma promoção no cartel e se mudou para Ojinaga, para os domínios de Pablo Acosta, como fiador dos acordos de cocaína com os colombianos. Segundo algumas fontes, Amado vivia lá desde 1981, e então fica mais claro como eles desenvolveram um laço tão forte. Como nos filmes, o idoso Acosta, com seu bigode farto, sonhava em se aposentar. Mas, pelas leis da economia clandestina, não havia aposentadoria. Ele e Amado se tornaram amigos, como, aliás, é retratado de forma bastante verídica na série Narcos México. É verdade que, além dos verdadeiros Rolex de ouro puro, como na série, Carrilo Fuentes também presenteou Acosta com uma vistosa corrente de ouro com um pingente em forma de lingote de ouro, pesando cerca de 30 gramas. Tanto o relógio quanto a corrente permaneceram com Pablo Acosta até sua morte. Naquela época, Amado, com 31 anos, era apenas um ponto mal visível nos radares das autoridades americanas e não atraía muita atenção. Ele residia em uma elegante casa de 3 andares, numa colina próxima ao centro de Ojinaga, de onde se podia avistar os Estados Unidos. Em frente à sua casa, guardas armados com fuzis automáticos faziam a segurança. Segundo investigadores antidrogas americanos, Amado era um jovem traficante vestido de cowboy, que nos últimos 5 anos havia ocupado o posto de tenente no cartel de Guadalajara. Ele representava os interesses de uma poderosa organização para a qual Pablo Acosta armazenava e transportava cocaína. No mesmo ano de 1985, ocorreu a primeira e única prisão de Amado na fronteira com os Estados Unidos. Ele foi detido por posse de armas, contou detalhadamente sobre si, e nessa ocasião foram tiradas suas primeiras fotografias para o dossiê. Foi descrito como um membro calmo e cordial da máfia mexicana. No entanto, naquela época, os americanos não tinham clareza sobre suas relações com a organização de Pablo Acosta, assim como, aliás, a dimensão do próprio cartel de Guadalajara. Enquanto isso, a cocaína colombiana aumentava cada vez mais. Amado controlava os carregamentos e, simultaneamente, aprendia com o experiente Acosta as sutilezas do negócio. Em várias décadas de atividade, este último havia construído um sistema próprio, no qual pagava a um círculo seleto de pessoas, desde policiais a políticos. Enquanto isso, Acosta, na companhia de uma jovem amante americana e do jornalista bisbilhoteiro Terence Popa, perdia cada vez mais autoridade entre seus próprios homens. Primeiro, Pablo não queria expandir seus negócios à custa da cocaína, o que significaria não poder se aposentar. O trabalho com os colombianos era estressante e laborioso, exigindo atenção e modernização constantes. Segundo, Acosta havia se tornado dependente da mercadoria colombiana. Segundo Popa, ele consumia cocaína desde a manhã, e esse fato não aumentava sua autoridade. Amado, jovem e audacioso, ansiava por ocupar seu lugar, e uma oportunidade logo se apresentou. A entrevista que Acosta concedeu a Popa foi publicada em um importante jornal americano e imediatamente se tornou uma sensação. Nela, ele falou de tudo, por exemplo, sobre seus pagamentos regulares ao exército e à polícia. Literalmente, no dia seguinte, toda a polícia mexicana o procurava. Ele permaneceu foragido por 5 meses, até que, finalmente, em 24 de abril de 1987, foi morto pela Polícia Federal Mexicana, sob a liderança do comandante Guillermo González Calderoni, durante uma incursão em seu esconderijo na vila de Santa Helena. Segundo a DEA, Amado pagou a González Calderoni $1 milhão para organizar essa incursão. Dessa forma, Carrillo eliminou seu mentor e concorrente para assumir o controle da lucrativa praça de Ojinaga. No livro sobre a vida de Pablo Acosta, escrito pelo jornalista americano Terence Popp, é contada uma história exemplar de como, em 1986, se delineou uma cisão entre Amado e Pablo. Durante um dos encontros, eles discutiam um problema urgente. Tinham um grande esconderijo de cocaína em algum lugar no deserto, num depósito subterrâneo.
Tratava-se de um tanque enterrado perto de uma pista de pouso para pequenos aviões que chegavam da Colômbia. Em tais esconderijos, podiam ser guardadas simultaneamente até 20 toneladas de cocaína. De alguma forma, a Drug Enforcement Administration soube da existência do esconderijo, e de alguma forma, Amado também soube que a DEA estava ciente. Tanto Amado quanto Pablo estavam muito preocupados com a possibilidade de um vazamento de informações, mas Amado tomou a situação em suas próprias mãos. Sem consultar Pablo, ele ordenou que 6 pessoas envolvidas no esconderijo fossem reunidas. O interrogatório foi conduzido com meticulosidade. Cada pessoa foi torturada, forçada a falar e depois morta. Nenhuma das vítimas era informante. Pelo contrário, eles próprios nem suspeitavam que houvesse um informante entre eles. Acosta, que preferia outros métodos de trabalho com seus homens, enfureceu-se ao saber da ação de Amado e exigiu explicações, classificando o massacre como sem sentido. "O que você fez?", disse Acosta. "Você matou 6 pessoas. E o que você conseguiu com isso?" Amado respondeu bruscamente, com um tom que não dava espaço para mais discussões sobre o assunto. "É melhor que 6 inocentes morram do que um culpado permaneça impune." Ele se manteria fiel a esse princípio no futuro. No entanto, após a eliminação de Acosta, Carrilo Fuentes não se tornou o chefe de Ojinaga. Foi nomeado seu ex-superior do DFS, Rafael Aguilar Guajardo. Aguilar não introduziu nada de novo, preferindo agir segundo o esquema testado e aprovado desenvolvido por Pablo. Sua posição anterior lhe concedia oportunidades únicas. Ele conhecia literalmente todos os traficantes de drogas e todos os equilíbrios de cada praça, zona de influência, e era amigo de Miguel Ângelo Félix Gallardo. Ele estava profundamente e há muito tempo envolvido no negócio. Acredita-se que já no início dos anos 80, ele havia negociado com o cartel de Cali e entregava com sucesso carregamentos para eles, enquanto o jovem Amado ainda estava nominalmente a seu serviço no DFS. O cartel de Juárez, sob a liderança de Aguilar, era caracterizado por 2 coisas: a relutância em aplicar novos métodos de trabalho e a impiedade. Claro, ainda não em escala tão grande como no futuro, mas de qualquer forma os inimigos do cartel eram frequentemente encontrados decapitados. Entre 1986 e 1989, ocorreram vários eventos significativos. Amado Carrilo, muito mais ambicioso e visionário que Aguilar, preparava-se para sua ascensão. Em 1986, com apenas 32 anos, ele decidiu lançar as bases de seu império. Aprendendo as lições de Gallardo e Acosta, compreendeu a necessidade de proteção policial e procurou Tomás Couça, um joalheiro de Guadalajara que vendia drogas para traficantes e policiais, pedindo-lhe que o apresentasse ao chefe da Polícia Judiciária Federal, Guillermo González Calderoni. Guillermo González Calderoni, ex-subdiretor da Polícia Judiciária Federal, mantinha uma relação longa e proveitosa com Carrilo, e em meados dos anos 80, Amado lhe pagou $1 milhão pelo assassinato de Pablo Acosta Villarreal. Após o encontro ser combinado, o joalheiro testemunhou as negociações. Calderoni e Carrilo Fuentes acordaram pagamentos de $100 mil a $500 mil por cada carregamento de cocaína, dependendo do volume. Em 1987, Amado fundou em Torreón uma companhia aérea privada chamada Táxi Aero de Cien Norte S.A., ou, em resumo, Taxena, por meio da qual seriam transportados mais quilos de cocaína do que pessoas, valendo-lhe o apelido de O Senhor dos Céus. Ele foi o primeiro narcotraficante a utilizar aviões privados em tal escala, possuindo uma frota que incluía mais de 30 Boeing 727. Sua inovação foi comprar antigos aviões de passageiros, remover todos os assentos e enchê-los até a borda de mercadoria. Dessa forma, um único voo podia transportar até 1 tonelada de cocaína. No entanto, o transporte de drogas por via aérea não foi uma invenção de Carrilo, já que os sinaloenses faziam isso desde os anos 50.
Sua frota de pequenos aviões Learjet aumentou quando ele deixou a prisão em junho de 1990. Ele até adquiriu um Boeing 727, usado por $300 mil para transportar 5 toneladas de cocaína em uma única viagem. Mais tarde, adquiriu mais 2 aviões do mesmo modelo, mas a experiência não foi bem sucedida. Devido à idade dos aviões, eles frequentemente precisavam fazer pousos de emergência, o que gerava problemas de manutenção. Por isso, ele retomou os voos com pequenos aviões, que transportavam meia tonelada de cocaína por voo. As operações aéreas de Carrillo eram extremamente eficientes. O cartel transportava centenas de toneladas de cocaína da Colômbia, através do México, para os Estados Unidos, enviando 20 e 30 milhões de dólares para a Colômbia a cada grande operação. Em novembro de 1995, como demonstração da escala dessas operações, um avião de passageiros Caravelle de 80 assentos pousou à meia-noite em um lago seco, próximo à parte sul da Baixa Califórnia. Segundo estimativas de autoridades americanas, o avião transportava até 15 toneladas de cocaína sul-americana pura, avaliada em pelo menos $200 milhões. No mesmo fim de semana, outro Caravelle foi avistado, voando ao longo da costa mexicana com uma carga de cocaína estimada em 10 toneladas, o que as autoridades qualificaram como um duplo golpe intencional. Quando os cartéis tentavam confundir as autoridades para entregar até 25 toneladas de cocaína em um único fim de semana. Em junho de 1989, Amado foi preso e encarcerado por um ano inteiro. Existem várias versões sobre como isso aconteceu. Segundo a primeira, em uma festa de casamento, onde ele havia chegado, houve uma batida policial e Amado foi identificado graças a uma pistola ricamente incrustada. Como ninguém o conhecia pessoalmente e uma arma desse tipo indicava um alto status na organização, decidiu-se prendê-lo. Segundo outra versão, a batida foi organizada pelos irmãos Arellano Félix, que guardavam rancor contra El Chapo, mas este conseguiu fugir. Na ausência de El Chapo, prenderam Carrillo Fuentes. Segundo uma terceira versão, Amado foi detido para averiguações e torturado por 10 dias para lhe arrancar nomes. De qualquer forma, Amado foi condenado em agosto do mesmo ano a 12 meses de prisão por participar de um esquema de distribuição de drogas. No mesmo período, as autoridades mexicanas, em conjunto com os americanos, desmantelaram Miguel Ángel Félix Gallardo, que foi preso em 1989. Antes de sua captura, Félix Gallardo organizou um encontro entre os principais narcotraficantes em uma casa em Acapulco, onde dividiu o território entre os vários líderes. A rota por Tijuana coube a seus sobrinhos, os irmãos Arellano Félix. A rota por Ciudad Juárez passou para a família Carrillo Fuentes. Miguel Caro Quintero obteve o corredor de Sonora, enquanto Joaquim Guzmán Loera e Ismael Zambada Garcia assumiram o controle das operações na costa do Pacífico, formando o Cartel de Sinaloa. Segundo algumas fontes, tanto Amado quanto Gallardo e outro dos chefões, El Azul, por um tempo, até ficaram detidos em celas próximas. A prisão era, obviamente, uma formalidade para chefes de tal nível. Eles tinham telefones, comida de restaurantes e a possibilidade de gerenciar os negócios à distância. No mesmo ano, Miguel Ángel Félix Gallardo ordenou da prisão a distribuição das praças entre homens de confiança. Como Amado estava cumprindo pena, Rafael Aguilar Guajardo foi escolhido como chefe da organização de Ciudad Juárez. Ele permaneceu nesta posição por 4 anos e a liderou por inércia, sem inovações, simplesmente continuando a transferência de cocaína em volumes significativos, como fazia Pablo Acosta. No mesmo ano de 1989, enquanto Amado estava na prisão, a polícia da Califórnia efetuou a maior apreensão de cocaína até então, uma quantidade incrível de 21 toneladas em um depósito em Los Angeles. O depósito onde foi feita a sensacional descoberta
pertencia ao restaurateur Rafael Munhoz Talavera, membro de uma influente família e até então desconhecido. Vários detidos em conexão com essa apreensão nomearam Munhoz como seu líder. E os livros contábeis mostraram que muito mais cocaína, centenas de toneladas, bilhões de dólares, havia passado pelo depósito nos meses anteriores. Assim se descobriu que o cartel de Juárez não era gerido apenas por Aguilar, mas Aguilar queria eliminar os rivais, e segundo rumores, foi ele quem favoreceu aquela batida em Los Angeles, aproveitando velhas amizades e sussurrando a quem de direito. Até 1996, Munhoz Talavera seria neutralizado e afastado da luta pelo poder, pois estaria sob investigação, e quando saísse, ele se aliaria aos irmãos Arellano Félix para tirar o poder da família Carrillo Fuentes, que havia se estabelecido em Juárez. Mas Munhoz perderia. Em 1998, ele seria encontrado morto. Seu corpo, mutilado por torturas, foi jogado de forma ostensiva em um estacionamento. Mas voltemos um pouco no tempo. Em 1989, enquanto estava na prisão, Amado não perdeu tempo e conseguiu estabelecer relações muito vantajosas. Ele subornou, inclusive com os famosos relógios de ouro Rolex, Adrián Carrera Fuentes, seu parente e funcionário da prisão, posteriormente promovido a diretor da Polícia Judicial Federal. Adrián também era o chefe do grupo da Polícia Judicial Federal em Água Prieta, Sonora, auxiliando Amado na passagem de carregamentos por aquela cidade e entrevistando potenciais funcionários. Ele garantiu o apoio incondicional do ainda poderoso Miguel Ángel Félix Gallardo. E há também versões segundo as quais ele convenceu o vice-procurador antidrogas Javier Castilho Trejo, por $4 milhões, de que era hora de sair da prisão, e de fato cumpriu apenas 9 meses. A propósito, um fato interessante. Se compararmos as fotos de Amado do relatório americano de 1985 e as fotos de sua ficha na prisão mexicana, vemos duas pessoas diferentes. Isso leva a crer que já naquela época ele usava cirurgia plástica. No entanto, não há provas dessa teoria. Uma vez livre, Amado continuou a tecer suas redes de contrabando com os colombianos. De acordo com a divisão de praças de Gallardo, Amado podia mover-se entre elas e posicionar suas cargas. Mas isso também não lhe bastava. Ele almejava o lugar do próprio Miguel Ángel Félix Gallardo, que a essa altura já perdia poder. Em 1991, Amado se reuniu com os irmãos Rodrigues Orejuela, líderes do cartel de Cali, acordando uma colaboração. Eles estavam no auge da carreira. Seu império havia se espalhado literalmente por todo o mundo. E, ao contrário do cartel de Medellín, professavam a mesma filosofia de Amado. Amado também começou a estreitar laços com os militares, além da proteção policial que já possuía. Mas, apesar de tudo isso, ele ainda não era El Padrino. Ele precisava de Juárez. Ele restabeleceu os laços de negócios com Aguilar Guajardo e, em 1992, juntos, organizaram o transporte de 4 toneladas de cocaína para os Estados Unidos, a partir de Cancún, sob a proteção de González Calderoni. Mas o triste fim para Aguilar era inevitável. Carrillo precisava de sua praça para continuar a crescer, e Aguilar Guajardo não queria ceder. Além disso, circulavam rumores de que ele estava falando demais. Afinal, ele também parecia reclamar constante e propositalmente das autoridades mexicanas, para as quais era preciso dar tanto dinheiro. Certa vez, durante um jantar com Amado, Aguilar disse que logo denunciaria todos esses bastardos gananciosos. Seguiu-se uma briga, e Aguilar deu um tapa em Amado. Naquela vez, Carrillo simplesmente foi embora. E poucos dias depois, Rafael Aguilar foi crivado de balas de metralhadora bem no centro de Cancún, na companhia de sua família. O braço direito de Aguilar, Cuauhtémoc Ortiz, foi sequestrado. E depois de um tempo seu corpo foi encontrado em um SUV estacionado perto de um shopping center, com sinais de tortura e um saco na cabeça. Assim,
Carrillo eliminou o homem que havia sido seu amigo e sócio para assumir o controle total do cartel de Juárez. Perto do final de 1993, as estrelas finalmente se alinharam a favor de Amado Carrillo. Aguilar havia partido deste mundo. Chapo Guzmán, também aspirante ao trono, havia sido preso e encarcerado. Munhoz estava sob custódia, e o amigo de Amado da prisão, Adrián Carrera Fuentes, havia sido nomeado diretor da Polícia Judicial Federal. Carrera concordou em receber de 100 mil a 300 mil dólares por mês para garantir proteção, além de um luxuoso Cadillac cereja como sinal de respeito. Assim, Amado Carrillo Fuentes assumiu o controle da organização de Juárez, na qual tentou reviver a Era de Ouro da organização de Sinaloa. Para isso, ele precisava subjugar as outras organizações. Sua liderança era apoiada pelos irmãos Rodolfo e Vicente. As estruturas das organizações de narcotráfico pouco diferem umas das outras. Cada uma possui uma zona de abastecimento, pontos logísticos de trânsito, um braço armado, um grupo de inteligência e coleta de informações, uma rede de proteção política e policial, e unidades responsáveis pelas finanças e lavagem de dinheiro. Dependendo da posição e das características da organização, uma ala era reforçada melhor ou pior. Alguns apostavam na força, outros, como no caso de Amado, na diplomacia. Carrillo era um líder com excelente capacidade de negociação e de criação de alianças. Por isso, nos primeiros anos de sua existência, era uma organização não militarizada, que raramente recorria à violência, exceto em caso de atentado ao poder. Por isso, baseado em sua visão, Amado começou a construir uma nova união de cartéis de drogas não através da força, mas através da diplomacia, convencendo a todos de que trabalhar com ele seria melhor e mais seguro, principalmente devido aos seus laços nos mais altos círculos. Considerando que o DFS não existia mais, havia sido dissolvido após o caso do assassinato do agente Kiki Camarena como um órgão de poder irremediavelmente corrupto, literalmente uma filial do cartel de Guadalajara. Agora era preciso negociar com o Exército e com a Polícia Judicial Federal, que dependia do partido no governo. Amado criou um complexo sistema hierárquico de subornos por praça, segundo o qual 1% da receita total do cartel, que chegava a milhões de dólares por semana, era gasto em propinas. Este sistema cobria todos os níveis de poder, ao contrário da organização dos irmãos Arellano em Tijuana, cuja rede de participantes era local, incluindo a polícia estadual e municipal. Amado estava interessado apenas nas agências federais em seu território. Carrillo acreditava que a melhor forma de obter a máxima proteção era alcançar as cabeças pensantes mais importantes da Cidade do México. No caso dos militares, ele garantiu o apoio de vários generais, em particular Jesus Gutiérrez Rebolo, que o havia prendido em 1989. Ele o encontrou no território de outro narcobarão, El Azul, em um ambiente de máxima sigilo, e depois se encontravam a cada 3 meses para acertar as coisas. Simultaneamente, Carrillo buscava e garantia o apoio da polícia local para não encontrar obstáculos nas operações diárias de transporte de drogas e também para utilizar os policiais para o trabalho sujo, o que geralmente fazem os assassinos. Assim, Amado criou um tipo de organização moderna e altamente funcional, que trazia muitos lucros para cada elo envolvido. Ele se tornou um verdadeiro líder, discreto e inatingível. Havia assimilado bem as lições de Acosta. Se quer trabalhar, não se mostre. Mas o poder também traz riscos. Já no final de 1993, sofreu uma tentativa de assassinato frustrada. Naquela noite jantava com a esposa e os 6 filhos, escoltado por 8 guarda-costas em um restaurante, quando cerca de 10 pessoas invadiram e abriram fogo. 3 guardas foram mortos no local, enquanto Amado e sua família se esconderam sob a mesa. Os agressores atiraram em um cliente casual na mesa ao lado e fugiram, provavelmente pensando que o haviam matado. A carta de Amado havia funcionado.
Era simplesmente impossível reconhecê-lo. Acredita-se que o assassinato tenha sido encomendado pelos irmãos Arellano, em conflito com El Chapo, que colaborava com Juárez. Amado tentava equilibrar-se entre eles e integrar os irmãos em seu sistema, mas era evidente que estes eram contra, embora naquele momento tentassem não se opor abertamente a Amado. Após este incidente, Amado, que amava muito a esposa e os 6 filhos, reforçou o sistema de segurança e se recolheu ainda mais nas sombras. Apesar disso, os negócios do cartel de Juárez prosperavam. A colaboração com Cali deu seus frutos. Entre 1994 e 1995, o Senhor dos Céus transportou para os colombianos pelo menos 7 carregamentos de cocaína. Segundo algumas fontes, no mês mais afortunado, 28 toneladas de mercadoria, avaliadas em 7 bilhões de dólares, passaram pelo território de Juárez. Carrillo visitou pessoalmente a Colômbia para negociar com os líderes dos cartéis de Cali e Medellín. Os mexicanos começaram a exigir o pagamento em drogas em vez de dinheiro, o que lhes permitiu desenvolver suas próprias redes de distribuição nos Estados Unidos. Em março de 1995, Carrillo também tentou uma ambiciosa aquisição do grupo bancário mexicano, Grupo Financiero Anahuac, investindo cerca de 12,6 milhões de dólares para obter a participação controladora, o que provocou um escândalo envolvendo figuras de alto escalão que negaram seus laços com o narcotraficante. Em 1995, a prosperidade chegou ao fim. Os irmãos Rodrigues Orejuela foram presos, e no lugar do cartel de Cali formaram-se várias pequenas organizações. No entanto, para Amado, tratava-se apenas de dificuldades temporárias. Ele voltou seu olhar para os Andes, na Bolívia e no Peru. Até então, Medellín e Cali monopolizavam a produção de cocaína. Eles compravam a matéria-prima nesses países e, em seus laboratórios, produziam cloridrato de cocaína. Os mexicanos, até Amado, agiam apenas como transportadores. A prisão dos irmãos Orejuela mudou tudo. Mesmo antes, os mexicanos haviam tentado alcançar os fornecedores dos Andes, mas era difícil. Agora, embora Cali ainda pudesse atacar, Amado encontrou Luiz Amado Pacheco, um narcotraficante boliviano, acertando fornecimentos diretos, o que foi um verdadeiro avanço no narcotráfico mexicano. Agora podiam agir sem os colombianos. Os 3 primeiros carregamentos foram entregues sem problemas, mas o 4º foi interceptado ainda no Peru. O cartel de Cali ainda possuía poder e entregou o carregamento às autoridades. Pacheco foi preso e saiu de cena. Então, Amado, não querendo se envolver em uma guerra com o cartel de Cali, que estava morrendo mas ainda era capaz de atacar, foi negociar. Lá, ele anunciou que os mexicanos queriam proteger seu mercado e continuariam a trabalhar com a Bolívia e o Peru. E se os colombianos quisessem, poderiam aceitar as condições do México. Os colombianos não podiam mais ditar suas condições e tiveram que aceitar. Os lucros diminuíram, mas também os riscos foram reduzidos. Na Colômbia, por sua vez, começou a era dos cartelitos, pequenas organizações móveis. Mas Amado, em consequência de tudo isso, tornou-se a pessoa mais influente do México. Sua organização, fundada no princípio da federação, incluía os maiores narcotraficantes, El Chapo, Palma Salazar, El Azul, El Mayo e outros, exceto Tijuana, com os Arellano Félix, que não queriam entrar na federação. Para transportar tamanha quantidade de mercadoria, eram necessárias cada vez mais capacidades. Não apenas aviões, mas até submarinos foram usados. Também em 1995, começou, como o cartel de Cali, a entrar no mercado mundial, incluindo a área pós-soviética. Segundo algumas estimativas das autoridades americanas, a organização de Juárez transportava não menos de 60 toneladas de cocaína por ano, o que significava 120 voos, um a cada 3 dias. Mas onde há mais poder, também há mais inimigos. Segundo as estimativas mais aproximadas, os lucros de Amado
totalizavam cerca de 25 bilhões de dólares, dos quais aproximadamente 1 bilhão era destinado ao pagamento de proteção estatal. Mas os políticos insaciáveis queriam mais. O cartel de Cali, apesar de ter aceitado as condições de Carrilo Fuentes, ofereceu uma recompensa de 1 milhão de dólares pela cabeça de Amado. Os irmãos Ochoa do cartel de Medellín também tinham pretensões sobre Amado. Segundo rumores, ele havia se livrado de um membro de sua família, que desapareceu sem deixar vestígios nos anos 80, e cujo corpo foi encontrado no deserto quase 10 anos depois. Mas os colombianos estavam longe. Os políticos não lançariam um ataque aberto. Em vez disso, Juan García Ábrego, narcobarão de Tamaulipas, estava extremamente insatisfeito com a ascensão dos sinaloenses e de Amado Carrilo Fuentes em particular, pois o cartel de Juárez começou a reivindicar seus domínios no âmbito da ideia de unir todos os cartéis em uma grande federação. Durante a divisão das praças, a zona do Tio de Ábrego, o lendário Juan Nepomuceno Guerra, permaneceu inviolada. Isso se devia ao fato de Guerra representar os interesses de seus protetores de alto escalão, incluindo o irmão do presidente Raul Salinas, e eles não faziam parte da narcofederação, sendo um território do Estado. O território de Guerra tornou-se pouco depois o Cartel do Golfo, com um sistema ferroviário desenvolvido e uma passagem conveniente em Nuevo Laredo, que ainda hoje é destaque pelos constantes confrontos entre cartéis. Mas García Ábrego foi capturado em 1996 e extraditado para os Estados Unidos. Em seu lugar, assumiu Osiel Cárdenas, conhecido pela criação de Los Zetas. Amado, no momento da consolidação de Los Zetas, não estaria mais vivo, e com eles, por Nuevo Laredo e territórios adjacentes, lutariam Vicente Carrilo Fuentes e El Chapo. Mas após a prisão de Ábrego, e no momento de transição da luta pelo poder no Cartel do Golfo, Carrilo Fuentes e outros sinaloenses aproveitaram a situação para fortalecer seu poder naquela região. A organização do Senhor dos Céus, por um tempo se tornou o grupo mais poderoso não apenas na América do Sul, mas provavelmente no mundo. Os métodos do cartel de Juárez incluíam o uso sistemático da violência, decapitações, torturas e assassinatos públicos se tornaram a norma para intimidar concorrentes e autoridades, bem como para controlar territórios. Isso foi demonstrado em particular na Casa da Morte, descoberta em 2004 em Ciudad Juárez, utilizada para torturar e matar dezenas de vítimas do cartel, tornando-se um símbolo da brutalidade característica das atividades da organização de Amado. Enquanto isso, a pressão por parte dos políticos corruptos intensificava-se. No verão de 1996, graves acusações foram feitas contra Amado e casos de tráfico de cocaína foram abertos na Flórida. Até então, os tribunais mexicanos não haviam ousado formular tais acusações, mas foram forçados a fazê-lo devido aos americanos que exigiam a prisão dos grandes traficantes de drogas. Isso desestabilizou um pouco Carrilo Fuentes. Além disso, desde os anos 80, ele havia se habituado a fumar crack, e por isso caíra em uma forte paranoia. Amado começou a considerar seriamente deixar o México e chegou a enviar uma equipe de economistas em viagem pela América do Sul, com o objetivo de encontrar o país mais conveniente para seus investimentos. Argentina, Brasil e Chile foram considerados. O Chile parecia a opção mais aceitável devido à sua economia próspera, e a polícia chilena observou que sua organização era profissional ao máximo. Na verdade, a paranoia de Amado não era tão infundada. No início de janeiro de 1997, na festa de aniversário da irmã de Carrilo, Aurora, uma equipe armada invadiu o local, com o objetivo de capturar Amado. No entanto, ele foi avisado literalmente minutos antes e conseguiu fugir com a esposa e os filhos. Dessa festa fracassada, existe um vídeo no qual se vê o quão exausto Amado estava. Ele parece um diretor de uma multinacional mortalmente cansado, que não dormiu por vários dias,
resolvendo problemas. Esta é quase a única gravação de vídeo em que Amado Carrillo Fuentes aparece. Após este incidente, Amado reuniu-se com diversos militares de alta patente para negociações e, como todo grande narcotraficante que se preze, propôs um acordo. A mensagem principal era a seguinte: Amado é um verdadeiro patriota do México e contribui para a sua prosperidade da melhor forma que pode. Portanto, ele pedia para ser tratado como um empresário, não como um criminoso. Os políticos deveriam aceitar passivamente suas propinas e fazer vista grossa para alguns aspectos do negócio. Em troca, obteriam, em primeiro lugar, uma verdadeira criminalidade organizada, no pleno sentido da palavra, que estaria completamente sob seu controle. Ou seja, nenhuma pequena quadrilha incontrolada. Em segundo lugar, as drogas não seriam fornecidas no México apenas em trânsito para os Estados Unidos e a Europa. Em terceiro lugar, o cartel de Juárez nunca se oporia ao governo mexicano. Além disso, a organização injetava na economia do país natal uma quantidade de dólares americanos tão grande que, se Amado decidisse partir, uma verdadeira crise começaria no país. E sobre este último ponto, eles não tinham objeções. A maior companhia petrolífera trazia de 7 a 8 bilhões de dólares por ano, enquanto o narcotráfico fornecia de 30 a 32 bilhões anualmente. Os generais pegaram 5 milhões de Amado pelo encontro e responderam com uma recusa. Carrillo Fuentes, como seus antecessores, não conseguiu pressionar o Estado, nem mesmo com métodos tão pacíficos, e assim ele deixou o México. No início de março de 1997, Amado Carrillo Fuentes visitou a Rússia, depois voou para a Argentina e de lá para o Chile, onde se estabeleceu com a esposa e a numerosa prole. Encarregou a transferência de 26 milhões de dólares de sua conta em Nova York, que foram posteriormente congelados pelas autoridades americanas em setembro de 1997, no âmbito de uma investigação de lavagem de dinheiro através de uma rede ligada ao empresário Alejandro Ventura Cohen e a seu irmão Jaime, preso no Chile, e começou a buscar oportunidades de investimento, tentando comprar uma grande companhia de navegação chilena falida com o óbvio propósito de transportar mercadorias para a América do Norte. Adquiriu também várias casas, apartamentos e 11 carros de luxo no Chile, evidentemente com a intenção de abrir uma nova página em sua carreira no tráfico de drogas. Além disso, Amado registrou uma empresa para lavagem de dinheiro. Estava quase tudo pronto, mas no inverno de 1996-1997, Gutiérrez Rebolo apareceu em cena. Em 9 de dezembro de 1996, o general Jesus Gutiérrez Rebolo, que anteriormente havia prendido Amado em 1989, foi nomeado comissário do Instituto Nacional de Combate às Drogas, INCD, e é amplamente conhecido como o czar antidrogas, um inflexível combatente contra as drogas. No entanto, apenas 2 meses depois, em 6 de fevereiro de 1997, ele foi preso por ordem do ministro da Defesa. A imprensa descobriu que nos últimos 6 anos, Rebolo, esse czar antidrogas, havia sido pago por Amado Carrillo Fuentes e o ajudado ativamente. Rebolo tinha acesso aos arquivos secretos da DEA e transmitia informações sobre as operações das forças de segurança para Carrillo. Foi justamente graças a Rebolo que a organização de Juárez, nos primeiros anos de sua existência, não precisou de um braço armado. A Polícia Judicial Federal foi utilizada como guarda-costas pessoais de Carrillo e de outros líderes da organização. Gutiérrez Rebolo ficou famoso graças a um dos maiores escândalos da história do México. Ele eliminou pessoalmente os adversários de Amado Carrillo Fuentes, utilizando dados de inteligência. Criou uma unidade de inteligência e ataque chamada Los Arbolitos, paga por Eduardo González Quervari, vulgo El Flaco, credor de Amado Carrillo e responsável por suas relações políticas em Jalisco. Dela faziam parte cerca de 40 militares, juízes estaduais e federais,
que se passavam por agentes federais e dispunham de equipamentos de interceptação em vans, com o logotipo do partido no governo. E seu objetivo era destruir os adversários de Juárez. Eles prendiam traficantes de drogas, em particular da família Arellano Félix, os interrogavam e depois os entregavam a Gutierrez Rebolo. A prisão de Rebolo foi um ponto de virada. Os americanos se convenceram mais uma vez de quão corruptos eram seus vizinhos do sul. E as autoridades mexicanas mostraram a Amado quem era realmente o dono da situação. E embora o advogado de Rebolo tenha tentado provar que seu cliente havia caído vítima de uma guerra de corrupção subterrânea, não obteve muito sucesso. 2 meses após o início do processo, ele foi encontrado com um tiro na cabeça. Um dos colaboradores mais próximos de Rebolo, Luiz Vega, fugiu e foi declarado procurado. Ele foi capturado pela DEA, transportado para os Estados Unidos, e após 10 horas de interrogatório, contou tudo, cada camada de corrupção que havia coberto sua pátria, como um cobertor. Para Amado, isso não significava nada de bom. A administração do presidente Clinton, ao ver tais abismos de degradação, planejava capturar Amado a todo custo e prendê-lo. No verão de 1997, Carrillo Fuentes decidiu submeter-se a uma cirurgia plástica que, de acordo com os planos, o tornaria irreconhecível para o tio Sam. Em 3 de julho, ele foi internado no Hospital Santa Mônica, na Cidade do México. O hospital aparentemente pertencia a ele. A operação, sob nome falso, durou 8 horas e meia e incluiu lipoaspiração, durante a qual foram removidos 3,5 galões de gordura e uma completa transformação do rosto. Foram modificadas a forma dos olhos, do nariz e da mandíbula. Durante o procedimento, 2 guarda-costas de Carrillo estavam presentes na sala de cirurgia. A operação foi um sucesso, mas na manhã de 4 de julho, Amado foi encontrado morto. A morte ocorreu devido a uma overdose de anestésico Domicum Midazolam, que se revelou fatal, considerando seus problemas de fígado. E aqui, como sempre, há diferentes versões. Primeiro, Amado Carrillo Fuentes realmente morreu. Assim anunciaram as autoridades mexicanas. As impressões digitais do corpo foram comparadas com 2 amostras de 1985 e 1989 e corresponderam. Os médicos que realizaram a operação, o Dr. Jaime Godoy Singh e o Dr. Ricardo Reis Villanueva, foram condenados e após alguns meses, em 7 de novembro de 1997, seus corpos mutilados, com unhas arrancadas, queimaduras de cigarro e outros sinais de cruéis torturas, foram encontrados cimentados em barris de metal. Segundo essa versão, Amado foi provavelmente assassinado sob encomenda. Mas a pergunta era, quem o fez? Poderiam ter sido seus próprios companheiros de Sinaloa. Ultimamente, eles estavam insatisfeitos com o fato de Amado estar violando suas próprias regras. Frequentava locais, aparecia pelo país e frequentemente acabava nos objetivos das câmeras. E sim, poderiam ter sido também os irmãos Ochoa, que finalmente esperaram o momento de se vingar da morte do parente. No túmulo de Amado foi encontrada uma coroa de rosas negras com a significativa inscrição dos irmãos. Todo o bem chega a quem sabe esperar. Além disso, 2 dos cirurgiões eram colombianos, mas poderiam ter sido também os militares mexicanos. Amado havia acumulado muitos inimigos. Versão segunda. Amado simulou sua morte. O corpo no caixão não se parecia em nada com ele, e no cadáver faltavam incisões cirúrgicas visíveis, que não teriam tido tempo de cicatrizar antes da morte. Além disso, estava fortemente decomposto. As enfermeiras do hospital teriam visto um homem alto deixar o edifício 3 horas após a operação. Como disse um agente aposentado da DEA, não podemos acreditar em nada do que aprendemos do México dos mexicanos. Em 2015, essa ideia teve um novo desenvolvimento graças a um artigo da rede de notícias estatal venezuelana, Telesur, que, citando o primo de Amado, Sérgio Carrillo,
afirmava que o narcotraficante estava vivo. Ele passou por uma operação e também operou uma pobre vítima azarada para fazer todos acreditarem que era ele, incluindo as autoridades. A série Netflix Narcos México, cuja terceira temporada foi lançada em 2021, também deixa uma sutil sugestão sobre sua possível sobrevivência na cena final após os créditos, mostrando um avião de brinquedo dado por Amado à sua namorada. Se Amado Carrillo morreu naquele dia fatídico ou ainda desfruta de uma praia cubana na companhia de uma jovem beleza, continua a suscitar discussões e divergências. Amado se tornou um verdadeiro herói do narcofolclore mexicano, ao lado de El Chapo e Miguel Ángel Félix Gallardo. Sobre ele, contam-se lendas e escrevem-se corridos. E os habitantes de sua vila natal lembram-se do Senhor dos Céus com boas palavras. Ele cuidava de sua terra natal e a ajudava, ao contrário de Juárez, que durante seu reinado se tornou um campo de batalha, claro, não como no século XXI, mas ainda assim. Os moradores da região, como se diz, sentiram a diferença imediatamente. De 1993 até hoje, a cidade fronteiriça é uma zona de conflito, ora latente, ora em chamas. Após sua morte, o governo mexicano confiscou inúmeras propriedades de Carrillo, incluindo uma mansão leiloada em 2020 por quase $2 milhões e uma vila em Tlalpan, cidade do México, que em 2021 se tornou o prêmio principal de uma mega loteria, parte da luta do México contra os problemas sociais. A fortuna de Carrillo, no momento da morte, era estimada em cerca de $25 bilhões, o que, com o ajuste pela inflação, cerca de $40 bilhões, segundo as estimativas modernas, o tornava um dos criminosos mais ricos de todos os tempos, superando até mesmo Pablo Escobar, no auge de seu poder, que acumulou cerca de $30 bilhões em um período mais longo. Com a morte de Amado, a ideia da narcofederação perderia gradualmente sua relevância. Seus irmãos e sócios revelaram-se menos diplomáticos, e os adversários até inventaram novos métodos de ação, que não incluíam a colaboração nem com o Estado, nem com outros narcobarões, apenas a lei da força. No início dos anos 2000, El Chapo e o irmão mais novo de Amado, Vicente Carrillo Fuentes, nascido em 16 de outubro de 1962, em Guamuchilito, Sinaloa, um dos 7 irmãos e irmãs, apelidado de o vice-presidente, tentaram mais uma vez unir forças e conquistar Tamaulipas e a passagem para Nuevo Laredo. Era a mesma ideia de reconstruir uma companhia dominante em todos os pontos de fronteira importantes, só que agora sob a liderança de Sinaloa. No entanto, em 2004, as ambições destruíram essa aliança entre Chapo Guzmán e o vice-presidente, depois que Rodolfo Carrillo Fuentes, outro irmão de Amado e Vicente, foi assassinado em setembro de 2004, após o suposto assassinato de um membro do cartel de Sinaloa. Desde então, cada um lutou por si. Em consequência desse conflito, o cartel de Juárez travou uma guerra acirrada contra o rival cartel de Sinaloa pelo controle das rotas comerciais para os Estados Unidos, causando milhares de mortes em Ciudad Juárez e arredores entre 2009 e 2011. Em 2010, na cidade, foram registrados mais de 3.000 assassinatos, em comparação com cerca de 300 em 2006. Em 9 de outubro de 2014, Vicente Carrillo Fuentes foi preso em um posto de controle em Torreón, Coahuila, onde tentava exibir uma carteira de motorista em nome de Jorge Sanches Mejia, mas foi identificado. Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de até $5 milhões por informações que levassem à sua captura. Em 2021, Vicente foi condenado a 28 anos de prisão por tráfico de drogas e crime organizado, e em fevereiro de 2025 foi extraditado para os Estados Unidos. Após sua prisão, o cartel de Juárez enfraqueceu-se consideravelmente e fragmentou-se em facções menores, incluindo La Línea, um grupo de policiais corruptos de Chihuahua,
que se tornou o braço mais poderoso do cartel. Assim terminaram os anos frutíferos, porém breves, de colaboração e de projetos de federação ou de uma companhia dominante, baseada na aliança de várias organizações fortes. Amado foi o último a resolver as questões com sucesso e sem derramamento de sangue, negociando no interesse dos negócios. Os conflitos no Novo Mundo depois dele foram resolvidos principalmente segundo a lei do mais forte, já que os acordos se mostravam muito frágeis e os incentivos à traição e à infidelidade eram muito grandes. Descobriu-se que era mais simples contratar um mini-exército do que tentar subornar todos os políticos que, no final, acabariam traindo o narcotraficante, apesar de todos os acordos de paz. Porque, para eles, o narcotraficante sempre permanece um narcotraficante.